Abraão viveu em tendas de lona, edificou altares de pedra. Mensagem 4. O foco de um homem com discernimento. Já mencionamos em mensagens anteriores, melhor dizendo, que decisões são muito importantes, porque eu sou livre para fazer as minhas decisões, mas eu não sou livre para escolher as consequências. Você é livre para fazer as suas decisões, você não é livre para escolher as suas consequências. Boas decisões trazem consigo boas consequências, assim como más decisões trazem consigo más consequências. E o único tipo de controle que nós temos está na hora da tomada das decisões, jamais quando as consequências chegam. Hoje nós temos um interessante desafio pela frente. Nosso texto básico é Gênesis 13, 5 a 18, texto em que nós vemos Abraão tomando decisões sábias que trouxeram vida para ele, para os seus e para muitos que vieram depois dele. Bênçãos fantásticas, na verdade, que só podem vir de um Deus amoroso, um Deus santo, misericordioso, justo, gracioso, e a lista vai, pelo que vocês acabaram de ouvir, as pregações feitas pelo pastor Henrico. Mas nós queremos contrastar essa tomada de decisão, essa tomada de posição de Abraão com a escolha de Ló, também presente nesse texto que nós temos, do capítulo 13, cujo desfecho é descrito só no capítulo 19. Nós vamos ler o texto reconhecendo que isso ocorre depois do retorno de Abraão do Egito. Não sabemos quanto tempo depois, mas depois de Abraão aceitar a cura do fracasso e voltar a invocar a Deus. E por favor, mantenha a sua Bíblia, seu tablet, seu celular aberto nesse texto, para que você possa conferir o texto à medida que eu o exponho até o final dessa mensagem. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então olhou Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor.
como objetivo desta mensagem, eu gostaria que olhássemos para o fato de que um homem de discernimento desfrutará das bênçãos que Deus reservou aos seus eleitos. E o texto bíblico mostra 3 esferas em que esse discernimento se manifestou na vida de Abrão e deve se manifestar na nossa vida também. A primeira dessas esferas, a eternidade, é o anseio de um homem de discernimento. Hebreus 11, 9 e 10 resume muito bem este ponto. Pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Abraão sabia que este mundo não era a sua morada final. Ele estava aqui apenas de passagem, como você e eu. E ele, conforme esses versículos, conseguiu passar esse legado para o seu filho Isaque e para Jacó também. Abraão sabia que as coisas materiais são apenas um recurso dado por Deus enquanto estamos aqui de passagem. Nós não levamos nada deste mundo, conforme criam os faraós e eram enterrados com todas as suas riquezas. Nenhum de nós é enterrado com as suas riquezas, mas quantas vezes nós agimos como se isso fosse acontecer? Por isso Abraão deu ênfase ao seu relacionamento com Deus, os tais altares de pedra que temos falado. Veja a última ação de Abraão no capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Ele sabia da necessidade de manter comunhão constante com Deus, embora, como tenhamos visto na última mensagem, houve momentos em que ele se esqueceu disso e as consequências foram desastrosas. E poderiam ter sido piores, não fosse a graça e a misericórdia de Deus, do Deus soberano a quem ele cultuava, a quem nós cultuamos, intervir naquela hora. E quando passamos a ter esse foco na eternidade, e não nesta vida passageira, que Tiago, capítulo 4, versículo 14, chama de neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quando o foco passa a estar na eternidade, nas coisas lá do alto, como diz Paulo em Colossenses 3, as decisões que se nos apresentam serão tomadas à luz do que é eterno, não do que é passageiro. Vejam a decisão de Abrão diante do problema. Lembrando que havia muitos bens, muito gado, para Abrão e Ló viverem, ficarem juntos. Gênesis 13, 8 e 9. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Vamos nos permitir viajar um pouco na imaginação e vamos parafrasear esse texto. Ló, mesmo que Deus tenha aparecido a mim, e a promessa da terra tenha sido dada a mim, enquanto ainda em Harã, e embora eu tenha trazido você pelo amor que tenho a você como se fosse meu filho e não meu sobrinho, para que não haja desavença entre nós, entre os seus pastores e os meus, aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. A escolha é sua. Eu dou a você o privilégio, como se você fosse a pessoa chamada por Deus. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sabe como é que o mundo de hoje, sem Deus, a cultura humanista dos nossos dias, classifica uma pessoa que age assim? Trouxa. Nós vivemos numa selva de pedra onde achamos que para sobreviver nós temos que tomar a dianteira em cada oportunidade. Tantas vezes passando a perna em nossos semelhantes. 20 anos atrás,
nós nos encontrávamos numa boa igreja e eu estava vendendo meu carro. Apareceu um interessado e eu dei a minha palavra que nós fecharíamos o negócio por um valor acordado entre nós dois. No mesmo dia, mais tarde, apareceu outro interessado que ofereceu dar mais para mim para ver se eu desistia do primeiro negócio. Mas eu mantive a minha palavra e vendi o carro ao primeiro que me procurou e eu firmei a palavra com ele. Comentando isso com um dos pastores da igreja, ele disse que eu havia sido bobo. Afinal, palavras dele, seria a melhor mordomia do bem que Deus havia me confiado, vender por um valor maior. Aí eu perguntei a ele, como é que fica aquele versículo do Salmo 15, que diz que viverá em comunhão com Deus aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Queridos, isso é muito sério. Qual é a sua atitude básica diante de oportunidades assim? É tirar proveito? O que está motivando as suas ações, as suas escolhas numa hora dessas? Você tem em mente o que Abraão disse a Ló? Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos? E veja bem, os termos que eu estou usando falam de homem com discernimento durante essa mensagem toda. Esse termo é genérico, por favor. Certamente se aplica às mulheres, a você, mulher que me ouve. A esposa que está me ouvindo agora, como você defende, ou como você se defende, melhor dizendo, lá no ambiente de trabalho? Você deixa as coisas na mão de Deus, sabendo que Ele é soberano, ou quando surge uma oportunidade, você briga até o osso? E como é que você que é esposa, mas não trabalha fora, age diante de situações que seu marido narra para você, que aparecem para ele, oportunidades que aparecem para ele? Você o incentiva a depender de Deus? A descansar em Deus, e vocês oram juntos? Ou você instiga seu marido a brigar pelos seus direitos até que a vaca tussa? O que nos motiva? Qual é o foco da nossa vida? Será que nós cremos no que diz Isaías 43:13? Agindo eu, quem o pode desfazer, diz o Senhor? Parece que Abraão tinha certa noção do princípio que 2000 anos mais tarde, Paulo destacou lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Nós conhecemos? Estamos agindo de acordo com esse princípio? O que acontece quando ignoramos o fato de que estamos aqui só de passagem? Vamos voltar os olhos para Ló e nós vamos descobrir rapidinho. Gênesis 13:10. Olhou Ló e viu, diz o texto. Ló, ao contrário de Abrão, se guiava pelo que ele via. Quando as Escrituras falam de que quem é seguidor de Cristo vive pela fé e não pelo que vê, 2 Coríntios 5:7. Houve outros personagens da Bíblia que se deixaram guiar pelo que viram. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos olhos, e além disso desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. E deu no que deu. 2 Samuel 11:2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E viu uma mulher muito bonita tomando banho. E deu no que deu.
Querido, querida que me está assistindo, quando o que vemos determina o curso de nossa vida, as consequências serão as piores que nós podemos imaginar. Porque além de se pautar pelo que via, Ló escolheu com base no que viu. Gênesis 13:11. Ló escolheu todo o vale do Jordão. Por quê? Viu que era todo ele bem irrigado como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Essa descrição feita por Moisés se reporta ao jardim do Senhor aqui como sendo o jardim do Éden. E ele menciona essa terra do Egito aqui ao final desse versículo, se reportando à terra de Gósen, aonde a família de Jacó foi habitar, a família de José foi habitar mais tarde. A escolha de Ló se pautou exclusivamente por aquilo que ele enxergou, buscando vantagens materiais. Seus olhos não estavam lá em cima, estavam exclusivamente aqui embaixo. Em que baseiam as suas escolhas? Em que se baseiam as suas escolhas? Eu não estou dizendo que nós devemos nos recusar a entrar por portas que Deus abre para uma vida melhor, financeiramente falando, materialmente falando. Mas a pergunta é, foi Deus quem abriu a porta? Ou foi a nossa cobiça que decidiu sem consultar a Deus? Se Ló tivesse consultado a Deus, o que Deus diria a ele? Versículo 13 nos dá uma dica relativa a onde Ló escolheu morar. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. É fácil você e eu sabermos se as nossas escolhas estão certas ou erradas. Há alguma evidência de que estamos fascinados por perspectivas terrenas, materiais, e elas estão nos movendo rumo àquela decisão? Deus não faz parte do processo de nossa tomada de decisão? Estamos passando por cima de coisas que nós sabemos trarão problemas para nós nesse contexto relativo à decisão que tomamos ou que estamos prestes a tomar? Então é melhor rever antes de tomar a decisão. Mas se estivermos até considerando o que vemos, mas decidindo pela fé, com base no caráter do Deus que quer o melhor para nós, aí não há o que temer. Mas não nos esqueçamos que mesmo em circunstâncias assim, o pai da mentira, o diabo, estará ativo. Repito, 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda fazendo alguma hora extra para nos confundir, nos enganar. Como ele fez com Eva. 2 Coríntios 11:2 fala disso. Fazendo com que questionemos o caráter de Deus. Como Satanás fez com Jó, para que Jó, durante o tempo em que Deus se manteve em silêncio, chegasse a ter uma ideia totalmente equivocada de Deus. Porque Satanás estava se travestindo de Deus e Jó passou a enxergar um Deus injusto, falho em suas decisões, um puxador de tapete. Nessas horas, Tiago 1,17 tem que ser evocado por nossa memória. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Atente agora para o versículo 18 de Tiago 1. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. De Deus só vem boa dádiva, dom perfeito. Mas sabe quando seremos esses primeiros frutos de tudo que ele criou? Quando tivermos consciência, como Abraão, de que somos peregrinos na terra, como se estivéssemos em terra estranha.
quando em nosso coração estivermos dispostos a viver em tendas, pois esperamos a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Rapidamente as outras atitudes que demonstraram que Ló se guiava por vista. Vimos que olhou Ló e viu. Repare na sequência dos verbos do versículo 11. Ló escolheu. Próximo verbo, partiu. Versículo 12, mudou seu acampamento. Para onde? Versículo 13, para onde os homens eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E se você olhar para o capítulo 19, verá que Ló abandonou as tendas e passou a viver em uma casa. Nada de errado de se viver em uma casa. Mas no caso de Ló, isso demonstrava um abandonar do viver pela fé, porque ele agora vivia por vista. A eternidade com Jesus é o que o seu coração mais anela? Você é uma pessoa de discernimento como foi Abrão? Se você quiser desfrutar das bênçãos que Deus reservou para os seus eleitos, desfrute condicional à nossa obediência, não perca de vista o seu anelo, a eternidade com Deus. Segunda área em que o discernimento se manifesta. A palavra de Deus é o norte de um homem de discernimento. Voltemos ao capítulo 12, versículos 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como ordenara o Senhor. Abraão não parou para questionar, para avaliar os prós e os contras, as experiências anteriores de outras pessoas. Ele não ficou preocupado com o que os outros pensariam. Abraão percebeu que obedecer era sua única opção, caso estivesse interessado em viver em comunhão com esse Deus. Caso quisesse ser considerado pelo próprio Deus como seu amigo. Deus falou, então partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Abrão sabia que mesmo não vendo, a palavra de Deus era segura, era digna de confiança. Porto seguro para quem vive pela fé e não pelo que vê. Abrão não abria mão da convicção de que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele sabia que a forma prática de crer em Deus seria obedecendo sua palavra. Quantas não são as pessoas preocupadas com a vontade de Deus, como se fosse uma busca de um tesouro que estivesse no fundo do mar escondido? Quando a forma mais prática de se viver na vontade de Deus, ou talvez a melhor forma de expressar isso, viver à vontade de Deus, é obedecendo o que diz aqui, na palavra de Deus. E Ló? Ló conhecia Deus, porque certamente Abrão passou para ele aquilo que mais tarde ele passou para Isaac. Isaac passou a Jacó, etc. Como Ló agiu diante daquilo que nós sabemos que ele conhecia? Mesmo sabendo do risco da sua escolha, ele foi para Sodoma e Gomorra. Agiu por vista, conforme aquilo que agradava aos seus olhos, só se prendendo ao material, ao terreno, ao imediato, ignorando por completo as consequências espirituais e as não exclusivamente espirituais que haveriam de vir também. Falta-nos o tempo para lermos todo o capítulo 19, mas 2 Pedro 2, 7 e 8 sintetiza bem a coisa para nós. Ló
se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Eu pergunto a vocês, ou eu pergunto a você, mais especificamente que me ouve, que me assiste, Ló gostava das práticas dos libertinos de Sodoma e Gomorra? Pelo que diz esse texto de Pedro? Não. Ele aprovava o que eles faziam? Não. Então o que ele foi fazer lá? Sabendo que ali havia sinão de atormentar a sua alma, por causa das maldades que via e ouvia. Lembrem-se, a escolha foi dele. Porque resolveu achar que os parâmetros humanos poderiam ser mais seguros, talvez mais agradáveis, mais prazerosos que as diretrizes dadas por Deus, para o imediato, para o terreno, não pensando em céu. Queridos, como é insensato nós crermos na salvação que Deus nos providenciou em Cristo Jesus, e aí acharmos que nós sabemos mais do que Deus para cuidar da nossa própria vida. O problema diz respeito ao fato de que a cada dia que passa, com a rapidez, a intensidade, a diversidade, para não dizer também a superficialidade das comunicações, mais impacientes você e eu vamos nos tornando. Nós queremos tudo para ontem. Nós não sabemos esperar. A espera para muitos que se dizem crentes em Cristo Jesus chega a ser equacionada com coisa do diabo. Talvez daí em nome de Jesus, tome posse. Em nome de Jesus eu declaro que você está curado. Só que Deus não age assim. Ele pode curar imediatamente? Pode. Mas não é assim que ele age na vida de uma pessoa que ele está trabalhando para amolecer o coração. Se ele precisa nos ensinar a dependência dele, o processo irá demorar. Porque você e eu somos duros de roer. Deus, como paciente oleiro, trabalha o barro, molda-o, livra-o das impurezas. Por vezes esse barro nesse processo, conforme declara Jeremias 18, se quebra nas mãos do oleiro e ele paciente e amorosamente retoma o processo fazendo outro vaso. Na vida de Abraão, desde a chamada dele, Gênesis 12, até a sua morte, Gênesis 25, quando temos o epitáfio de Deus, dizendo que Abraão morreu em boa velhice, provado, símbolo de fé em Deus, passaram-se exatos 100 anos, quase 60% da vida dele. E só porque você e eu temos um smartphone nas mãos, Deus vai resolver a nossa parada, sua e minha, em 2 dias. Como a minha esposa gosta de dizer por vezes, ora me poupe. Não é preciso ser muito inteligente para perceber que não é assim que Deus funciona, atua na nossa vida. O que Deus prometeu, Ele cumprirá do seu jeito e a seu tempo. Seu exclusivo tempo. Precisamos aprender com Abraão, não fixando os olhos nas circunstâncias, não buscando gratificação imediata e passageira. A eternidade é o seu anseio, a palavra de Deus é o seu norte. Você é uma pessoa de discernimento como foi Abraão? Se você quiser desfrutar das bênçãos que Deus tem reservadas para os seus eleitos, bênçãos condicionais à nossa obediência, nunca deixe sua bússola em casa ou na prateleira, para usar aqui uma metáfora.
Tenha sempre a palavra de Deus no seu coração, como diz o Salmo 119, para você glorificar a Deus na sua vida. Última área em que o discernimento se manifesta. As consequências são o incentivo de um homem de discernimento. Pensando em Abraão, ele recebeu bênçãos temporais. Capítulo 13, versículos 14 a 18, disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Segundo lugar, recebeu bênçãos eternas. Hebreus 11, 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. E em terceiro lugar, terceira consequência, ele terminou bem. Gênesis 25, 8, que retrata a morte de Abraão. Morreu Abraão em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Quarta consequência, ficou famoso como Deus prometera em Gênesis 12, 2. Talvez tenha sido pensando nele que Salomão escreveu Provérbios 22, 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. E Ló? Por causa da escolha que fez Ló. Primeiro, teve a sua comunhão com Deus interrompida. Tiago 4,4 fala desse perigo numa linguagem muito forte. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Segundo lugar, teve a sua alma durante a sua vida constantemente atormentada, conforme nós acabamos de ler em 2 Pedro 2, 7 e 8. Em terceiro lugar, viu sua vida crescer em carnalidade. Primeiramente, Gênesis 19, 6 a 8, ele ofereceu as suas filhas aos pervertidos de Sodoma. Gênesis 19, 15 e 16, ele tem uma tremenda demora, hesitação em obedecer às ordens de Deus para cair fora de lá. E ele ainda, terceira coisa, em Gênesis 19, 18 a 20, barganha com Deus, buscando soluções alternativas para aquilo que Deus disse que faria. Em seguida, o medo passou a caracterizar a sua existência, como nós já mencionamos. Gênesis 19, 30, ele foi morar em caverna. Ele teve a sua credibilidade posta em xeque, ao contrário de Abraão. Gênesis 19, 14, os futuros genros pensavam que ele estava brincando quando ele falou em sair de Sodoma e Gomorra. Quer dizer, a sua palavra não tinha mais crédito. Ele perdeu as forças para controlar suas próprias decisões. Isso fica muito claro lá em Gênesis 19, 31 e 38, naquele episódio que ele se deixa embebedar pelas filhas para que elas coabitassem com ele, sem que ele percebesse. E a consequência disso foi que ele, por fim, arruinou a sua família. Isso está no próprio texto. Dele saíram povos que viraram inimigos de Israel. Bens materiais destruídos, morando numa caverna, filhas que viraram pervertidas,
à busca daquilo que preferiam. Mulher que virou estátua de sal, que a gente nem mencionou anteriormente. Talvez uma pergunta esteja no fundo da sua mente a essa altura. Como é que um homem como Ló é chamado por Pedro, nessa segunda carta de Pedro, de justo? Como todos os demais salvos, eu creio que Ló foi salvo. Ele foi salvo pela fé no Deus verdadeiro. Assim como aconteceu com Abraão. A justiça foi imputada a ele pela graça de Deus, porque ele creu em Deus. Mas é possível você ser salvo com cheiro de fumaça. É muito perigoso você seguir nesse rumo, mas é possível isso acontecer. Como aconteceu com Ló quando ele saiu de Sodoma, salvo com cheiro de fumaça. E como alerta Paulo para essa possibilidade em 1 Coríntios 3,15, muito claramente. Talvez a melhor forma de ilustrar isso seria que Ló morreu no deserto. Não desfrutou de uma vida cheia do Espírito que Deus colocou à disposição dele. Abraão, por outro lado, morreu na terra prometida. Conheceu a vida cheia do Espírito, vivendo ali no meio de pecadores, no meio de conceitos pecaminosos, porque ele escolheu certo, mas Ló escolheu errado. Diariamente nós estamos diante de muitas e importantes decisões. Nossas escolhas são determinantes. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas não para escolher as consequências, repito. Pergunte-se, onde está o meu foco? A eternidade é meu anelo? A palavra de Deus é o meu norte? Precisamos diariamente nos lembrar da promessa de Jesus em Lucas capítulo 18, 28 a 30. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber, na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Precisamos diariamente nos lembrar da exortação de Paulo em Colossenses, que nós já citamos aqui e vamos repetir. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Precisamos diariamente nos lembrar da decisão de Josué em Josué 24, 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que Deus lhe faça um homem, uma mulher com discernimento é a minha oração. Que você, à semelhança de Abraão, esteja com os olhos na eternidade com Deus. Mas enquanto aqui neste mundo, você fique de olho na bússola da palavra de Deus. E que tudo isso gere consequências belas, que sirvam como testemunho para a glória de Deus. Deus o abençoe. Deus a abençoe.